Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais uma classe única, Escola Bíblica Dominical, as obras da carne e o fruto do Espírito. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã, nesses minutos que nós temos juntos aqui, que o Senhor nos dê uma atenção redobrada para esse tempo que temos juntos aqui. Então vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós. Nos dê um coração voltado para Ti, voltado para a Tua palavra. Nós queremos, de fato, andar pelo Teu Espírito, guiado pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos e que o Senhor nos ajude a aplicar os princípios da Tua palavra, aplicar as verdades da Tua palavra nas nossas vidas, Pai, no nosso dia a dia. Nos ensine, nos instrua, abra o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Nós não queremos permanecer os mesmos, nós confiamos em Ti, precisamos de Ti, da Tua intervenção. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós sabemos, a caminhada cristã só é possível porque o Espírito Santo ele passa a habitar em todo aquele que crê. Sem a presença do próprio Deus agindo em nós, não seria impossível, andar de um modo digno, de um modo que agradasse ao Senhor. Na verdade, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então, o fruto do Espírito, conforme nós temos visto, é a ação de Deus em nós, nos movendo em total dependência em uma atitude de devoção. Acho que esse é um princípio importante que nós temos visto, e tem esse entendimento em torno da devoção ao nosso Deus. Então, o desejo do Senhor é que cada um de nós entenda o fato, de fato, o que é este viver piedoso. E nós sabemos, é ter o caráter de Cristo forjado em nós. E isso se dá por meio da ação do Espírito Santo em nós, que produz em cada um de nós o seu fruto, trabalhando nos nossos corações, nas nossas motivações. Algo que só Ele pode realmente produzir nas nossas vidas, de acordo com o caminho proposto por Deus também na Sua palavra, que também é algo que às vezes nós acabamos esquecendo ou somos doutrinados de uma forma errada, achando e entendendo que o processo de transformação das nossas vidas não requer nenhuma atitude da nossa parte, é apenas uma passividade. E não é este o caminho proposto por Deus na Sua palavra. Hoje nós voltamos para a fidelidade. Hoje a nossa ênfase para o fruto do Espírito se volta para a fidelidade. A palavra ali que encontramos em Gálatas é pistes. E na tradução ao versículo que corresponde ao fruto do Espírito, geralmente ela é traduzida por fidelidade. Mas ela também significa fé. Então essa mesma palavra tem esses dois significados. Então o nosso ponto de partida, ele precisa ser o próprio Deus. Ele sim é fiel, persistindo no propósito de ser misericordioso e bondoso com cada um de nós. O próprio plano de salvação revela um Deus que é necessariamente fiel. Não fosse a fidelidade do Senhor, a sua grande misericórdia dele sobre as nossas vidas manifesta, revelando essa fidelidade, onde estaríamos, Então a salvação, ela depende da sua fidelidade. 1 Coríntios 1, 8, 9, nós lemos: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
nós fomos chamados, nós somos para sermos irrepreensíveis. Nós temos essa certeza de que o Senhor nos confirmará até o fim. Por quê? Porque ele se apresenta como um Deus que é fiel, né? Então a nossa salvação, ela depende da fidelidade do Senhor. E por isso que nós estamos seguros. E por isso que nós podemos descansar, né, na fidelidade do Senhor, na salvação, no resgate que Ele fez das nossas almas, das trevas para a luz. Podemos descansar na fidelidade do Senhor em relação à nossa salvação. O livramento da tentação também é algo que podemos confiar. 1 Coríntios 10, 13 nós lemos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel a tal ponto que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, a sua fidelidade, ela garante a cada um de nós, né, o livramento, né, o escape, para que nós possamos suportar. Dentro do processo de santificação das nossas vidas, o Senhor providencia para nós o caminho certo para a gente encontrar consolo, fôlego para suportarmos as tentações, o livramento que vem dele. Ele é fiel, né? Não nos deixou sem orientação para lidarmos com toda a sorte de tentações e com as obras que a nossa carne produz. Então, a santificação, nós também evidenciamos a fidelidade do Senhor nesse processo. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nós lemos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor, então, Ele fará, né? Ele iniciou uma boa obra em nós, e esta obra Ele irá completá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando, enfim, será consumado ali esse processo de santificação, de glorificação sobre as nossas vidas. Fiel é o que vos chama. Então, o nosso ponto de partida para pensar em fidelidade, assim como nós olhamos para a bondade e também olhamos para Deus, e aí também estamos entendendo que para cada aspecto do fruto, o Senhor, né, que simplesmente né, Ele é o nosso ponto de partida, no fim das contas, para cada aspecto desse fruto. E nós encontramos, então, não só em Deus Pai, mas no próprio caráter de Cristo. E aí o fruto do Espírito também, então a própria Trindade, né, nós encontramos cada um este fruto. O fruto acaba sendo o atributo do próprio Deus, né? E Ele está produzindo, forjando isso em nós, e nós podemos ter certeza de que isso será uma realidade em nossas vidas, desde já, porque Ele é fiel, porque Ele prometeu e Ele cumprirá. Com relação ao perdão dos nossos pecados, lá em 1 João 1,9, primeira carta de João 1,9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, claro, tem a nossa atitude de confessar os nossos pecados, o próprio Espírito Santo agindo em nós na confissão dos nossos pecados, mas o Senhor se apresenta como um Deus que é fiel para nos perdoar os pecados. E não só isso, para nos purificar de toda a injustiça, né? Ele fez isso na cruz, né? O próprio Senhor Jesus Cristo morrendo por nós, nos justificando, e Ele continua fazendo isso agora dentro do processo de santificação. O livramento em tempo de sofrimento. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 19, nós lemos: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, o Senhor é o fiel Criador, né? Em meio ao sofrimento, nós podemos
confiar nesse que criou todas as coisas, que é o Deus soberano, que cuida de todas as coisas, e aí, em confiança a esse Deus que é fiel, praticar o bem, inclusive. Então, nós também evidenciamos essa fidelidade de Deus, do caráter do nosso Deus, em relação à realização da nossa esperança de vida eterna também. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Então nós podemos nos apegar com firmeza à esperança que nós professamos, que nós temos nesse nosso Deus. Ele prometeu, Ele é fiel, nós temos convicção de vida eterna, das promessas do nosso Deus. Então, em relação à nossa salvação, e à santificação, o Senhor, Ele é fiel. Se não fosse a fidelidade dele. Então, por isso que pensar em fidelidade, o ponto de partida é o próprio Deus. Não fosse a fidelidade de Deus, nós estaríamos jogados em um mar de incertezas em relação à nossa salvação e em relação à nossa santificação. Mas o Senhor é fiel em todas as suas promessas, conforme nós lemos no Salmo 145, versículo 13. Não é à toa que Deus é chamado de rocha. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, nós lemos: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. A fidelidade de Deus é inabalável, tanto se pensarmos em suas promessas, quanto se pensarmos em suas atitudes. Ele é Deus fiel, justo, que não comete erros, que é reto. Nele nós podemos confiar. Mais uma vez, encontrar em Deus o referencial e meditar em sua fidelidade é o parâmetro para nós entendermos o que Deus requer de nós em relação a essa questão. Primeiro, porque nós entendemos que o padrão é tão alto, é tão elevado, que fica muito claro que trata-se de um fruto do Espírito sendo gerado em nós. Por mais que nós tenhamos em mente o processo de santificação e mortificação da nossa carne, todo o planejamento que nós faremos dentro daquela lógica que nós temos já explicado e andado, tentado dar os primeiros passos do despojar, do renovar e do revestir, ele deve ser realizado, esse planejamento, em total dependência, porque até mesmo nesse planejamento, na tentativa de ver biblicamente do que nós temos que nos despojar e como nós vamos nos revestir, de acordo com o caminho bíblico para nós, a nossa tendência será para a infidelidade, para a inconstância. Essa é a nossa tendência. A nossa carne caminha por essa inconsistência, pela preguiça. Nós queremos mudar, mas pela lógica do mínimo esforço. Então, será que queremos mudar mesmo? Mas o fato é que nós lidamos com uma certa infidelidade do nosso coração, até mesmo quando estamos afirmando que queremos realmente mudar. Então, nós precisamos talvez dar um passo de reconhecimento do quanto o nosso coração, na verdade, ele tem todos esses resquícios de uma infidelidade mais do que nós gostaríamos de admitir em relação a mudanças sérias que o Senhor requer de nós. De qualquer forma, nós podemos descansar no fato de que Deus deseja produzir em nós o fruto do Espírito e de que Ele é fiel a Ele mesmo, em glorificar o seu próprio nome quando nos move em transformação. Então a gente pode descansar nisso. A obra que Ele começou, Ele vai completar, apesar de nós. Apesar de nós. Então isso, nós podemos descansar nisso. É claro que esta verdade, é isso que nos traz certa sobriedade no meio desse caos,
É claro que isso não nos isenta da nossa responsabilidade dentro deste processo. Então, meditar na fidelidade de Deus nos conduz ainda ao segundo passo, né? Que é o do entendimento sobre o que realmente é fidelidade do ponto de vista que agrada ao Senhor. Ou seja, naquele sentido em que se distingue do tipo de responsabilidade comum da sociedade secular. Porque nós temos visto, né, alguém que não conhece a Cristo, alguém que é um incrédulo, ele pode manifestar, não é, atitudes de bondade, né, ser gentil, cordial e, portanto, então, ter benignidade. Ele pode se mostrar alguém digno, né, de alguém leal em algumas circunstâncias. Então, no que distingue, no fim das contas, a atitude deste incrédulo que odeia Cristo e a nós que tememos a Deus, que fomos já reconciliados mediante o sangue de Cristo, né? Nós, como filhos de Deus, apresentamos uma fidelidade piedosa que procede do Santo Espírito de Deus, que basicamente ela é responsável, mesmo que isso nos custe. Acho que aqui é um ponto talvez divisor, né? Ainda mais pensando numa sociedade caída, onde a gente percebe cada vez mais, né, aquela ideia de cada um por si, né, dos seus direitos, lute pelos seus direitos. Né? Então nós somos chamados para refletir o caráter de Deus. Nesse sentido, uma pessoa fiel é aquela de quem se pode depender, né? De quem, assim, no sentido de que ela é digna de confiança. Ela é leal, ela é responsável em todos os seus relacionamentos. Ela é absolutamente honesta e ética em todos os seus negócios. Né? Então, mas antes de nós nos voltarmos aqui para essas implicações da fidelidade em torno dos relacionamentos em relação ao próximo, é importante nós falarmos antes a respeito das implicações da fidelidade em torno do nosso relacionamento com o próprio Deus. E aqui ser fiel, né, nesse relacionamento com o Senhor, também é ser digno de confiança, leal e firme, mas na devoção e no compromisso com o nosso Deus. É ser constante na crença. Fiel é quem não duvida de Deus, que anda firme na fé, guiado pelo Espírito e não pela carne, que é inconstante e que produz disenções, inimizades, facções. E aqui apenas para citar aquelas obras da carne que me vem à mente agora, que nos remetem à falta de fidelidade, né? À falta de lealdade. Né? Inimizades, facções, disenções, brigas, né? Gritarias, me remete a essa falta de lealdade, de fidelidade. Né? Então, naquele livro que nós temos andado junto, né, do Azevedo, O Fruto do Espírito, ele apresenta algumas qualidades relacionadas a uma vida marcada pela fidelidade. E em relação ao relacionamento com Deus, ele menciona a ideia de exclusividade. E aí ele afirma, a exclusividade é um requerimento básico de Deus no nosso relacionamento com Ele. Deus espera de nós uma fidelidade no sentido de exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém e deseja que sirvamos somente a Ele. Ser fiel, portanto, é ter no discurso e na prática Deus e seu reino como nossa primeira e única escolha. Olha o desafio, né? Então, basicamente, nós precisamos entender que nós não podemos servir a dois senhores. Pensar em fidelidade em relação ao nosso Deus é isso. Então, que desafio, irmãos, que desafio. Porque diariamente nós estamos colocando outras coisas no lugar do nosso Deus. Nós estamos colocando tantas desculpas, né? E tentando barganhar com o Senhor para deixar Ele em segundo plano. Né? Agora sim, então, retomando as implicações da fidelidade em torno dos relacionamentos em relação ao próximo,
né? É preciso dizer que uma postura de fidelidade em relação ao próximo, ela também está ligada, né, intimamente relacionada à fidelidade a Deus. Uma vez que ninguém pode alegar fidelidade a Deus enquanto tem uma postura desleal, infiel, corrupta com todos ao seu redor, né? Então é o mesmo princípio, né? Não adianta você dizer que ama a Deus e não, que você não vê e não ama ao próximo, a quem você vê. Então é o mesmo princípio, né? Não adianta você pensar que você é fiel ao Senhor, fiel a Deus, se você tem uma postura de deslealdade, de infidelidade com todo mundo que te cerca, né? Então, vamos olhar um pouquinho, porque talvez eu suspeito, né, que nós não somos tão leais quanto nós imaginamos. Nós temos falhado grandemente nisso, né? E como eu falei da outra vez, pensando na benignidade, né, nós costumamos ter um conceito muito elevado a respeito de nós mesmos. Então dá um passo para trás aí e vai exercitando a autoconfrontação, a capacidade, né, e em oração, em espírito de oração aí, clamando ao Senhor para que Ele ministre ao teu coração, né, e te conduza a arrependimento, uma mudança de postura de vida para glorificar o nome dEle no que diz respeito à fidelidade. É interessante a definição proposta por Keller, né, mais uma vez, ele coloca a palavra, então a palavra, né, pistis, fidelidade, lealdade, coragem, ser plenamente confiável e fiel à própria palavra. O autor ele coloca como oposto, né, o contraste, o ser oportunista, amigo só nos bons momentos. E ele aponta como uma falsificação, né, dessa fidelidade, seria então o ser amoroso, mas não verdadeiro, de modo que você nunca está disposto ao confronto ou ao desafio. Andar em verdade é um quesito indispensável para uma vida de fidelidade. Para tanto é necessário transparência. E aí nós precisamos lembrar da benignidade, né? A transparência regada com benignidade. Mas muitas vezes nós nos mostramos desleais. Por quê? Porque nós escolhemos o caminho da fofoca ao invés da disposição de confrontar em amor biblicamente, ou porque nós acabamos por escolher a mentira para nos livrarmos de alguma situação embaraçosa, para não passar vergonha. Não é verdade? Mas aqui nós temos um princípio que nós não podemos abrir mão. Fidelidade tem a ver com honestidade absoluta em todas as áreas, em todas as circunstâncias, sempre. Naquele outro livro que nós temos também andado junto com ele, no Exercita-te na Piedade, nós temos uma definição a respeito da mentira, abre aspas. Mentira é qualquer engano em palavra, ato, atitude ou silêncio, em exageros deliberados, em distorções da verdade ou em criar falsas impressões. Me chamou a atenção aqui essa capacidade, né? Que às vezes numa pausa, num silêncio, nós temos a capacidade também de criar falsas impressões, em exageros deliberados, nós acabamos enganando, mentindo. Ele continua, mentimos ou enganamos quando fingimos ser algo que não somos. Quando, como estudantes, colamos num exame, ou como contribuintes, deixamos de declarar toda a nossa renda, né, para não burlando ali o sistema, né? Ele cita ainda o exemplo de um amigo que escreve sobre a dificuldade de contar os defeitos de um carro usado para um novo comprador. Você já se viu nessa situação? Está vendendo um carro usado, que você sabe que tem ali os defeitos X e Y, e aí? Como é que você age na hora de vender esse carro?
Mas é justamente nesses momentos difíceis, né, em que nós seremos provados em relação à mentira, à nossa integridade. E tudo isso tem a ver com fidelidade. As pessoas, né, a maneira como nós nos comportamos, com o que falamos ou o que omitimos, tudo isso tem a ver com fidelidade às pessoas. Mas claro que antes disso, reflete a nossa fidelidade ao próprio Deus. Né? Essas coisas estão relacionadas. Nós desonramos, todo o nosso pecado, na verdade, é primeiramente contra Deus. É sempre uma desonra, antes de tudo, contra Deus. Já parou para pensar nisso? Todo pecado cometido contra alguém é, antes de tudo, contra o próprio Deus? Você e eu fomos chamados para sermos honestos em absolutamente tudo. Então eu não estou falando aqui, né, de você ser honesto, né? Às vezes a gente encontra pessoas assim, não, eu sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa honesta, eu falo mesmo, né? Eu não estou falando aqui da tua grosseria disfarçada de honestidade, né? Que a gente às vezes tem essa desculpa aí, né? Confrontação bíblica em amor, sim, ela é necessária e quando nós não fazemos isso, pecamos. Falta de educação, fofoca, intriga, disfarçada de piedade, né, disfarçada de espontaneidade, né, de jeito nenhum. Isso é obra da carne. Mas nós precisamos dizer não para a mentira. E isso engloba as menores coisas. Acho que esse é o grande desafio. Porque quando a gente pensa em mentira, a gente pensa só nas mentiras cabeludas, né? Em coisas grandes, em coisas difíceis. E nós vamos esquecendo que nas pequenas coisas, né, com pequenas mentiras, nós vamos cauterizando e preparando o nosso coração para nos aproximarmos de grandes mentiras. E o mesmo princípio se aplica a outras áreas da nossa vida. A outras áreas da nossa vida. Não podemos brincar com o pecado. Então, nós precisamos necessariamente, né, dizer não para a mentira. Isso engloba as menores coisas, ou seja, aquilo que você julga sem importância. Aquilo que você julga sem importância. É quase como que pensar assim, diante dessa situação que eu acho tão corriqueira, que eu acho que não tem nada a ver, o que Jesus faria? Né? Jesus mentiria? Certamente não. Jesus não mentiria. Né? Então, mentira é mentira. O profeta Daniel, quando nós pensamos em Daniel, ele é um exemplo de homem íntegro e fiel em todas as coisas. Ninguém, por mais que procurasse, né? E olha que ele foi ali, o pessoal pesquisando a vida dele, tentando encontrar alguma coisa que pudessem acusá-lo, mas ninguém pôde encontrar nele alguma falta para o acusar. Porque se eles tivessem encontrado, eles certamente teriam acusado Daniel ali. Tiveram que criar todo uma nova lei ali, e aí sim Daniel não deixou, né, de adorar o seu Deus, então eles o acusam diante da fidelidade de Daniel para com o seu Deus. Né? Outra característica apontada ali por Bridges, né, que vale a pena nós considerarmos, é que nós devemos ter uma postura não só de honestidade absoluta, mas também de confiabilidade total. Isso tem a ver com fidelidade. Ser fiel é ser responsável. Alguém com quem se pode contar, que fala, né, que fala e cumpre a sua palavra, que quando fala verdadeiramente cumpre com o combinado. Davi, quando ele pergunta no Salmo 15, depois você pode até ler com mais atenção, ele inicia o Salmo perguntando, né, quem habitará no santuário? Quem poderá morar, né, no santo monte? E entre as respostas ali para se desfrutar da comunhão divina, encontra-se aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Olha aqui que princípio de integridade.
que relacionamos com fidelidade, com confiabilidade. Alguém que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Irá desfrutar da comunhão divina. Né? Este é um princípio ético que é levado em conta pelo Senhor. Esse é um padrão elevado em relação à fidelidade que apenas o Espírito pode gerar em nós. Porque a nossa carne quer salvar a própria pele. Mas nós devemos ter a fidelidade como uma característica de caráter tão marcante que mesmo que isso nos custe, mesmo sofrendo a pena, nós seguimos convictos, né? Com aquilo que combinamos, né? Com aquilo que prometemos. Né? É claro, né, meus irmãos, se você teve uma palavra ali de combinado e é pecado, arrependa-se, né? E não seja um nécio, não seja alguém tolo de continuar dando passos para a morte para cumprir um combinado que na verdade é uma tolice pecaminosa, né? Então não confunda as coisas, né? Não, mas eu me comprometi que eu ia, sei lá, assaltar um banco. Agora tem que cumprir minha palavra. Não é nada disso, né? Arrependa-se disso. Mas aquilo que condiz, né, com o que você combinou, com o que envolve respeito pelo outro, que envolve amor pelo outro, né? Você precisa honrar a Deus, inclusive, demonstrando um caráter fiel, mesmo que isso te custe, mesmo sofrendo a pena. Então, mais uma vez, o princípio do ser fiel no pouco. A fidelidade ela não deve ser medida apenas nas grandes coisas. E algumas perguntas aqui. Você chega atrasado nos compromissos que você assume? Você chega atrasado no trabalho? Eu espero que não, né? Eu espero que você não chegue atrasado no seu trabalho, ainda mais agora nesse tempo aí de pandemia, que muitos estão trabalhando em casa de forma remota, muito menos, né? Eu espero que você não chegue atrasado nos seus compromissos. Se bem que agora acho que está mais livre esse tempo, né? Cada um pode fazer ele no seu tempo, né? Mas em tempos normais, eu espero que você não chegue atrasado no seu trabalho, né? E por que você se acha então, meu irmão, né? Já que você não chega atrasado no seu trabalho, no direito de chegar atrasado ao culto, de chegar atrasado às reuniões de ministério, de organização, dos serviços relacionados à igreja, aos ensaios? Por que você se acha no direito de chegar atrasado nessas coisas? Saiba que você não tem agido com fidelidade. Você não tem agido com responsabilidade. Né? É quase como que você está dizendo assim, o meu tempo é mais importante do que o tempo dos outros. Né? É você combinar algo com as pessoas, um horário, e você chegar depois, então você está desconsiderando as pessoas que se organizaram para chegar ali naquele tempo, naquele horário. Né? Fora sem falar que, na verdade, nós estamos, com relação ao culto, nós estamos nos reunindo para adorar o nosso Deus, celebrar, prestar um culto ao nosso Deus. Então a gente tem que resgatar talvez alguns princípios de reverência a esse Deus. Né? Então vamos repensar isso. Né? Eu sei que, claro, eventualidades, imprevistos acontecem. Eu me refiro aqui à questão rotineira. A rotineira. Usar o tempo do louvor para imaginar que é o tempo que você tem para chegar na igreja. Meus irmãos, o louvor é para adorar o nosso Deus. É para ele ser exaltado através dos cânticos, através da adoração por meio do cântico da sua igreja reunida. Não é um tempo extra para se chegar à igreja. Né? Então fecha parênteses aí com relação a isso. Outras perguntas. Você promete e não cumpre? Então pare com isso. É melhor que não fale nada. Né? Mas claro que a omissão também é pecado. Então seja fiel ao Senhor. Abandone as desculpas e a própria preguiça, que no fim das contas, como bem pondera ali também o autor,
você percebe que a preguiça também é um ato de infidelidade, de irresponsabilidade, quando você está dependendo do preguiçoso. Talvez a gente até possa relevar, né? Assim, mas tá, o cara é preguiçoso, mas tudo bem, é fazer o quê? A vida... Mas quando você está dependendo de algo que você combinou e aí alguém está agindo com preguiça, né? Aí você vai relacionando essa preguiça com irresponsabilidade e com infidelidade. Então, preguiça está, sim, ligada à infidelidade, à irresponsabilidade. Aí você sente na pele a consequência daquele que disse que faria, mas acabou não fazendo por preguiça. Então, meus irmãos, somos confrontados aqui, pensando em fidelidade, a abandonar a preguiça, a abandonar a falta de integridade, a falta de compromisso, a nos revestirmos, né, de amor pelo próximo, a nos revestirmos de consideração, de empatia pelos irmãos, né, quando nós empenhamos a nossa palavra, quando nós nos comprometemos. E agora, claro que tem que juntar também com o pensamento, eu faço o que faço para glorificar a Deus? Eu estou fazendo para a glória de Deus? Eu estou servindo como que fazendo para o Senhor? Né? E é claro que isso também está intimamente relacionado a como eu sirvo os meus irmãos, as pessoas que me cercam. Né? Não tem como relacionamento vertical estar ligado ao relacionamento horizontal necessariamente. Uma outra característica, um outro ponto que também podemos ligar a essa ideia da fidelidade, a lealdade. Né? Então aqui a ideia de ser provado e aprovado em relação aos relacionamentos. E basicamente é o que nós temos em Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então a lealdade ela será demonstrada de fato nos momentos de dificuldades, de tensão, de tristeza, de pobreza. São nestes momentos, né, aí que você percebe, né, você se percebe leal ou percebe a lealdade dos outros. Porque enquanto você tem dinheiro, enquanto você está bem, né, multidão perto de você, celebrando, batendo palmas, né, enquanto você tem prestígio. Agora, quando a casa cai, né, quem que se aproxima, quem que fica próximo, quem que está junto ali, né? Então a lealdade ela também é verificada, né, diante das provações. Fidelidade tem a ver com lealdade. Uma lealdade que nada tem a ver com conivência diante do pecado, mais uma vez. Um amigo leal, ele irá mostrar onde nós erramos. Ele irá confrontar também o pecado, né? Em amor, como temos falado, né? Com paciência e doutrina. Né? Certo? O que devemos fazer, então, partindo para o fim aqui, para frutificar fidelidade? Primeiro, nós precisamos lembrar que fidelidade é um fruto do Espírito Santo em nós. Então, ore pela ajuda do Espírito e para que ele te capacite a discernir os passos que ele deseja que você dê de acordo com a palavra, tendo em vista a sua responsabilidade de mortificar as obras da carne. Então, aspas aqui. Lembre-se de que sua cooperação e a cooperação do Espírito Santo são coextensivas. Você não pode tornar-se uma pessoa fiel meramente tentando ser. Há uma dimensão divina. Mas também é verdade que você não se tornará uma pessoa fiel sem tentá-lo. A fidelidade é algo que devemos fazer, muito embora seja ao mesmo tempo fruto do Espírito. É o processo de santificação, né? É o processo de santificação nas nossas vidas. É o caminho proposto pelo Senhor. Despojar, renovar, revestir. É suar a camiseta na dependência do Espírito Santo, na dependência do nosso Deus. Né? Isto é mortificar a nossa carne. E o Espírito nos enche. O Senhor nos enche, né? Com este princípio aí. Né? Com um fruto de seu Espírito. Se queremos ser fiéis, gastemos tempo com Deus. Então você precisa ter convicção bíblica.
de que Deus realmente se importa com um padrão de fidelidade, tal como ele é apresentado aqui na palavra. É um padrão elevado. E Deus não baixa o seu padrão, né? E Ele deseja que a gente cresça dia após dia, mortificando a nossa carne. Não é porque o padrão é elevado que isso agora deve... já que é muito elevado, é inatingível, então quer saber? Não. Nós devemos... Beleza, é a carreira que nos está proposta, este é o alvo, então vamos correr. Dia após dia, nós vamos caminhando, nós vamos mortificando a nossa carne, com esperança, porque aquele que prometeu é fiel, e um dia nós vamos atingir, né, este alvo, né, a glorificação. Mas desde já, o Senhor deseja ver em nós corações fiéis, né, que demonstrem fidelidade a Ele. Então, tenha a convicção bíblica de que o Senhor realmente se importa com o padrão de fidelidade, tal como ele é apresentado na palavra. Escolha versículos relacionados à fidelidade para memorizar e se torne devoto desses textos, né? Não é só memorizar, papagaiar o versículo, mas fazer com que esse texto te mova, né? Até que ele te mova a fazer algo ou a deixar de fazer, abandonar, né? Procure alguém maduro na fé que te auxilie numa avaliação honesta sobre a tua vida. Pode ser um amigo íntimo, o cônjuge mesmo, né? Que podem te ajudar, e muito nesse sentido, a responder algumas perguntas, né? Então, busque avaliar se as pessoas realmente podem contar com você. Se você realmente é digno de confiança, se você tem palavra, se você honra os compromissos. Talvez isso seja interessante você fazer junto com alguém que tem intimidade contigo. Porque, como eu já falei, nós somos muito benevolentes, né, com a gente. Cada um consigo mesmo. Né? Nós somos prontos para passar a mão e não, nós somos bons, no fim das contas. É bom ter alguém para botar o dedo na ferida. Né? Então, converse, né? Faça essa avaliação em conjunto. Como é que é essa questão? Como é que está a minha palavra, né? Você procure realmente descobrir se você tem andado em fidelidade, se você tem andado em honestidade absoluta. Então, encontrando uma área específica, né? Pense em como se despojar, renovar e revestir. Como que você deve aplicar isso na sua vida de uma forma muito prática. Acho que esses são os primeiros passos aí para você abandonar estes pecados tão graves nas nossas vidas que impedem que a gente tenha uma vida que agrade o coração do Senhor com relação à fidelidade. Né? Então, abandonar toda a mentira, uma honestidade absoluta, revestida com benignidade, com amor, com empatia pelas pessoas, com a palavra, né? Você também ser alguém digno de confiança, alguém com quem as pessoas realmente podem confiar. Né? É assim, não, eu falei com fulano e ele disse que irá fazer. Pronto. Eu posso descansar que será feito. Né? Que impressão, né, as pessoas têm a teu respeito. E lealdade, né? Então todos esses aspectos, né? Como que está a sua vida? Como que está a sua vida? O caráter de Deus é fiel. Né? Imagina se o Senhor respondesse com fidelidade de acordo com a nossa fidelidade. Né? Ainda bem que Ele não é assim. Ainda bem que Ele não nos trata de acordo com as nossas, com os nossos pecados. Né? Ainda bem que Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Né? Ele se mantém fiel às suas promessas. Mas, ao mesmo tempo, né, Ele está trabalhando em nós. Meus irmãos, então que esta verdade possa ser colocada em prática por cada um de nós. Né? Que o fruto do Espírito prossiga crescendo, né, nos nossos corações a cada dia, a consciência da mortificação da nossa carne, possamos adorar o nosso Deus, abandonando os ídolos, abandonando tudo aquilo que colocamos no lugar dele, e aí sim, preparados, né, para pagar o preço de viver uma vida em total transparência, sem mentira, né,
com aquilo que o Senhor tem para nós. Coisa boa é andar na luz, né? Coisa boa é andar na luz. Que Deus te abençoe, que você tenha esta responsabilidade, né? Decida hoje colocar isso em prática. Decida hoje arrepender-se do pecado, né? Da infidelidade. Decida hoje mortificar a sua carne. Decida hoje entregar-se, né, ao Senhor, para que o seu Santo Espírito opere na sua vida cada dia. Deixe-se, né, guiar pelo Santo Espírito e para ser reconhecido como um homem, como uma mulher que tem a fidelidade como uma marca, né, diante de Deus e diante dos homens. Quero orar com você. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, agradecemos pela tua fidelidade, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é reto. Obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Senhor, nós clamamos por misericórdia, perdoe o nosso coração, porque nós somos muito inconstantes, nós pecamos muitas vezes. Ó Senhor, nós mentimos, às vezes para nos livrarmos do constrangimento, em pequenas coisas. Mas isso é mentira, Pai. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a andarmos em verdade, a andarmos na luz em todo o tempo. Que o Senhor nos ajude a cumprir com as palavras, com os nossos compromissos, a sermos leais diante de Ti e diante dos homens. Que o Senhor, que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Que nós possamos ser luz nesse mundo de trevas. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. Por favor, Deus, tem misericórdia. Assim oramos em nome de Cristo.